o pessoal desligue o microfone e o vídeo durante a fala da Sônia. Ok, gente, então, saudações a todos. Então, a gente está começando os seminários do PPG Ecologia nesse novo formato. Hoje a gente tem a fala da professora Sônia, então vou pedir para ela compartilhar a tela e assim começar a fala dela. Ela tem em torno de 20 minutos para apresentar a fala dela, e depois disso a gente abre para perguntas. Boa tarde ou boa noite aos colegas, né? Estão todos me ouvindo? Rodrigo, você me ouve? Sim, te ouço perfeitamente, Sônia. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a coordenação do PPG Ecologia por ter nos convidado para apresentar um trabalho que desenvolvemos no ano passado e que foi recentemente publicado. Então, a nossa fala de hoje vai ser sobre uma pesquisa voltada à percepção dos agricultores do Norte do Rio Grande do Sul sobre os serviços ecossistêmicos providos pelas florestas, né? É um trabalho que foi desenvolvido por mim, pela Cleusa Vicente Vargas, que foi nossa mestranda e é parceira nossa do Laboratório de Educação Ambiental, e pelo professor Vanderlei Secreti Dessian, né? E foi recentemente publicado esse trabalho. Então, quando a gente pensa nas florestas, né, as discussões internacionais voltadas à questão da conservação desse tipo de ecossistema, elas são antigas, e a gente pode dizer assim, a FAO, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, acaba monitorando as florestas do mundo desde 1948, por meio de um programa, né, que é a avaliação dos recursos florestais mundiais, né. E, porém, assim, a questão da conservação das florestas, ela ganha visibilidade em termos globais em 1992, durante a Eco 92, quando foi aprovada a Convenção da Diversidade Biológica. A gente pode dizer que esse tema ele ganha destaque a nível global, e, na sequência, em 2002, na COP6 e na COP10, né? Então, na COP6, nós tivemos algumas metas a nível global voltadas à questão da conservação de florestas, e na COP10, a gente teve a aprovação do Plano Estratégico para a Biodiversidade para o período de 2011 e 2020, que são conhecidas como metas de Aichi, e uma das metas está diretamente associada com a questão de reduzir pelo menos a perda em pelo menos a metade de todos os hábitats naturais, incluindo as florestas, né? E se nós formos pensar, em função da participação do Brasil na Convenção da Biodiversidade, é que certamente nós temos revisto o nosso Código Florestal, na nossa Lei de Proteção da Vegetação Nativa, e essa legislação, ela acaba instituindo o Cadastro Ambiental Rural como uma ferramenta para contabilizar as áreas de preservação permanente e as reservas legais como áreas de florestas, em muitas situações, juntamente com as áreas de unidade de conservação, aumentando dessa forma a quantidade de áreas protegidas no Brasil, né? Quando a gente vai pensar em florestas, nós podemos dizer assim, que mais ou menos 31% da superfície do nosso planeta é coberto por florestas, né? E o que a gente verifica em termos globais é que nas últimas décadas, de 1990 até agora, né, 1920, segundo dados da organização da FAO, né, o que a gente observa? Que as áreas de florestas da América do Sul e na África têm diminuído de modo bem significativo, enquanto as áreas de florestas em outros continentes têm aumentado também de uma forma significativa. E na perspectiva de também contribuir na conservação das florestas, nós temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
que acabou estabelecendo uma das metas voltadas à questão da promoção do uso sustentável de ecossistemas terrestres, e entre esses ecossistemas terrestres, nós temos destaque para os ecossistemas florestais, né? E em 2017, a ONU lançou o Plano Estratégico das Nações Unidas para as Florestas, com um objetivo que é aumentar as áreas de florestas em ações de proteção, restauração, reflorestamento e incentivo à gestão sustentável das áreas florestais, melhorando as condições econômicas, sociais e ambientais das florestas, e inclusive os meios de subsistência das populações que delas dependem, considerando que muitas populações, muitos povos no mundo vivem nas florestas ou são dependentes das florestas para a sua subsistência, né? Quando nós vamos pensar nas florestas tropicais, as florestas tropicais certamente são dos hábitats mais ricos em biodiversidade do planeta, mais ou menos 90% de todas as espécies terrestres vivem em ecossistemas florestais, mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar que muitas pessoas dependem diretamente das florestas para viver, em vários continentes, né? Então nós temos aproximadamente 1,6 bilhões de pessoas nesse planeta Terra, o que vale mais ou menos 25% da população global, que vivem nas florestas ou delas dependem para a sua sobrevivência, para a subsistência, né? Então, por isso que a gente diz que as florestas, elas têm um papel extremamente importante no combate à pobreza, na busca da segurança alimentar, a segurança e a soberania alimentar, que hoje muito se discute, né? E também elas acabam fornecendo uma série de serviços ambientais extremamente importantes, né? E daí, quando nós pensamos em serviços ambientais, né, se a gente for ver as funções e os serviços providos pela natureza, eles são discutidos na literatura há um bom tempo, né, desde meados da década de 60, e o tema, ele ganha maior visibilidade a nível global com a publicação em 2005 da avaliação ecossistêmica do milênio, né? E essa avaliação ecossistêmica do milênio, na realidade, ela acaba se concentrando bastante na questão da avaliação, na classificação, na quantificação, no mapeamento e avaliação dos serviços ecossistêmicos, principalmente para a gente começar a utilizar esse conceito nas tomadas de decisões, né? Quando a gente pensa em serviços ecossistêmicos também, a gente pode dizer que não tem um conceito único de serviço ecossistêmico. Alguns autores, inclusive, diferenciam serviços ecossistêmicos de serviços ambientais, né? Mas, de um modo geral, as funções e os serviços ecossistêmicos, eles são definidos como as condições e os processos naturais que garantem a sobrevivência das espécies no nosso planeta, incluindo as necessidades diretas e também as necessidades indiretas das populações humanas, né? O conceito de função ecossistêmica, ela está muito mais associada à capacidade dos processos e dos componentes naturais proverem bens e serviços, né? E já os serviços ecossistêmicos, eles decorrem de modo direto ou indireto das funções ecossistêmicas e eles vêm satisfazer as nossas necessidades humanas, né? De Groot, ele acaba agrupando os serviços ecossistêmicos em 5 funções, né? As funções de produção, provisão, né? Aí tem alimento, matéria orgânica, recursos genéticos, regulação, os serviços de hábitat, de informação e também as funções de suporte, né? E quando nós pensamos a questão das florestas, né? As florestas, elas acabam sendo responsáveis por inúmeros serviços ecossistêmicos, né? Com destaque, a gente pode estar falando para a oferta e disponibilidade de água, a regulação do microclimas, formação de solo, produção de madeira, fibra, fármacos, alimentos, né?
e também a questão de funções de informação, bem-estar espiritual, né? E quando a gente pensa em florestas, a gente também está pensando, né, na importância das florestas na redução de desastres ambientais, né, como secas, enchentes, deslizamentos de terra, assoreamentos de corpos d'água. E em nível global, as florestas são extremamente importantes, porque por meio do sequestro de carbono, elas mitigam, contribuem para mitigar a mudança do clima, atuam sobre a umidade do ar, servem de proteção de recursos hídricos em todo o planeta, né? Então, as florestas realmente, fornecem uma série de serviços ambientais vitais, né? E quando a gente pensa em conservação das florestas, essa conservação, ela vai depender de vários fatores, de políticas públicas, né? E daí dessas políticas a nível global, as políticas públicas de cada país, de cada estado, e dependem também da ação direta dos seres humanos nos ecossistemas, justamente a partir da dependência que esses seres têm das florestas, e também essa ação direta, ela é exercida em função do entendimento em relação à importância que as pessoas atribuem às florestas, né? Então, os indivíduos certamente possuem diferentes percepções sobre as florestas, e estas percepções é que vão influenciar a relação que eles têm em relação ao ambiente, né? Então, quando a gente pensa em percepção ambiental e na percepção sobre as florestas, né, a percepção, ela tem sido adotada como um método de diagnóstico há bastante tempo também, já desde 1973, a Unesco, no programa Homem e a Biosfera, ele acabou declarando a importância da percepção ambiental para a questão da gestão dos lugares e das paisagens, né? E ao longo dos anos, a percepção ambiental, ela tem sido entendida como uma ferramenta, né, para investigação de questões, de interligações entre as questões socioambientais, também tem servido de subsídio para estratégias de conservação de ecossistemas, em nível de tomada de decisões políticas, né, para a proteção de áreas protegidas, né, para outras situações. E a avaliação ecossistêmica do milênio, em 2005, ela comenta sobre a importância da percepção social no planejamento ambiental, porque a percepção, ela promove o empoderamento de comunidades e aumenta o suporte político para a definição de prioridades, né, principalmente de investimento para a manutenção de serviços ambientais e para a conservação da biodiversidade, né. Então, o trabalho que eu, a Cleusa e o Vanderlei estamos apresentando para vocês, ele busca identificar e caracterizar as percepções de agricultores, de dois grupos agroecológicos e convencionais, que residem no norte do Rio Grande do Sul, sobre as funções e serviços ecossistêmicos das florestas, né? E verificar se o tipo de agricultura praticada, o nível e a idade desses agricultores interfere sobre essas percepções. Então, nós trabalhamos com duas regiões do norte do estado, que é a região Celeiro e a região norte. São duas regiões que apresentavam, uma região, né, que apresentava as maiores áreas de floresta do estado, e atualmente a paisagem desses dois espaços, ela está bastante fragmentada, ela é dominada por uma matriz agropecuária. As áreas são dominadas por pequenas propriedades rurais, né, no geral com utilização da mão de obra familiar, e tem uma forte tradição em relação à agricultura diversificada, voltada muito à produção de grãos, né, criação também de leite, aves, suínos, e os remanescentes em melhor estado de conservação estão localizados ou em áreas íngremes, que daí, na realidade, são aquelas áreas também que são menos propícias à mecanização agrícola, né? Bom, participaram da nossa pesquisa 120 agricultores, 60 do Cored Norte e 60 do Cored Celeiro, né? De cada Cored foram 30 agricultores agroecológicos e 30 convencionais.
Os participantes da pesquisa eram aqueles que se apresentavam como líder do empreendimento rural, e destes, 66,6% são do sexo masculino, 75% deles moravam no meio rural, e 42, quase 43% deles tinha apenas o ensino fundamental, tá? Para nós entendermos o que nós chamamos de agricultor convencional e agroecológico, né? Então, nós entendemos os agricultores convencionais, aqueles que usam algumas tecnologias, que são as tecnologias que foram implantadas a partir do processo da Revolução Verde, então, maquinários agrícolas, tem todo um suporte da indústria química e da biotecnologia, e tem uma produção bastante intensiva, tá? E os ecológicos são aqueles que têm uma menor dependência de insumos externos, eles têm uma produção para satisfazer mais as necessidades locais, e são mais voltados à produção de alimento para as populações humanas, tá? E o que a gente quer comentar, assim, que a maioria dos nossos participantes são agricultores familiares, né? Mas, ou seja, agricultores que tinham até 4 hectares de terra, 4 hectares nada, 4 módulos fiscais, né? Os módulos fiscais aqui da nossa região do Coré, dos dois Corédios, é de 20 hectares cada, então são agricultores que tinham até 80 hectares, tá? A coleta dos dados aconteceu através de uma entrevista, num data e local que a gente definiu com cada participante, e para nós chegarmos aos participantes, nós contamos com o apoio de 2 entidades, que foram de algumas entidades que foram de grande importância, mas as 2 regiões nós contamos com o apoio da Emater. Então, agradeço ao César, que está aqui presente hoje, né, que é uma entidade parceira dos nossos trabalhos da educação ambiental, e que, na realidade, acabou sendo responsável também pela indicação dos participantes da pesquisa. A partir da aplicação do instrumento de pesquisa, né, teve a transcrição das entrevistas, foi feita uma leitura sistemática, e a gente elaborou categorias de respostas para cada questão. A partir daí, as nossas respostas foram codificadas e nós tivemos uma tabulação dos dados, onde a gente tentou transformar aquelas variáveis qualitativas num conjunto de dados quantitativo, tá? Para a gente poder fazer uma análise descritiva e uma análise estatística, mesmo sendo uma análise estatística mais simples, né? Mas uma análise de Q quadrado, tá? Bom, então vamos tentar ver alguns resultados desse nosso estudo, tá? Quando a gente perguntou para os agricultores quais eram, para que serviam as florestas, né? Nós obtivemos 764 citações, né? 764 ideias diferentes, sendo que 523 citações destas estão associadas às funções de regulação, 111 citações às funções de provisão, 89 de habitat e 41 às funções de informação prestadas pelas florestas, né? Os agricultores citaram, em média, 6,36 funções da floresta, ou seja, serviços prestados pelas florestas, tá? Quando nós vamos olhar esses 4, os serviços ecossistêmicos vinculados às funções ecossistêmicas, eles citaram 4 funções ecossistêmicas daquelas que a gente havia se referido anteriormente, né? E quando nós pensamos nos agricultores agroecológicos, os agricultores agroecológicos citam o dobro de funções ecossistêmicas prestadas pelas florestas em relação aos agricultores convencionais. Ou seja, os agricultores, esses citaram, em média, 8,4 citações, enquanto os convencionais, 4,3 citações. E a gente tem uma diferença bem significativa em relação a este grupo, tá? Em relação aos serviços que eles citam, tanto os agroecológicos quanto os convencionais citam com destaque as questões da regulação à floresta, a importância das florestas, né, para a regulação climática,
para filtragem e para estocagem da água, tá? Então, esses são os serviços mais importantes, tá? E depois eles também citam a importância das florestas na redução de desastres, né, para outras funções, conforme vocês podem estar observando no quadro que está sendo apresentado, né? Quando eles falam, eles também falam na questão do controle da purificação do ar, e eles destacam o controle da erosão, os dois grupos, né? Quando a gente pensa no controle da erosão, né, ele é mais citado, esses processos, pelos agricultores ecológicos, convencionais, do que pelos agroecológicos, né? E provavelmente isso se dá por alguns motivos, né? Que eles reconhecem que os monocultivos e as práticas inadequadas de cultivo aceleram processos erosivos, e porque também há uma grande preocupação por parte desses agricultores com o aumento da produção, e a qualidade de solos é importante para isso. E que eles, nas falas deles, eles reconhecem que à medida que a vegetação é retirada, a integridade dos solos e as encostas, elas são fortemente impactadas, e iniciam daí processos erosivos, prejudicando o produtor, né, e tornando muitas áreas, em muitas situações, improdutivas, com perdas de nutrientes do solo, redução da produtividade e da disponibilidade de água, né. Mas quando a gente olha ali nos serviços de regulação citado pelos agricultores ecológicos, a gente vê ali que eles citam a importância das florestas como quebra-vento, na polinização, no controle biológico, na ciclagem de nutrientes, e as florestas como uma barreira contra poluentes, né? Quando a gente pensa nos agricultores ecológicos, esses agricultores, eles dizem que eles percebem isso no dia a dia, esses serviços que as florestas prestam, né? Então, eles conseguem perceber cotidianamente, e eles também destacam que muitos participam de palestras, cursos, dias de campo e outras estratégias de formação sobre florestas, que são ministradas pelas universidades, por ONGs, mas principalmente pela Emater e pelas secretarias municipais, né? E outra coisa, eles, na realidade, são agricultores que valorizam e preservam os conhecimentos da cultura local e manejam os agroecossistemas a fim de possibilitar a reciclagem dos nutrientes e a manutenção de um certo grau de biodiversidade, né? E por isso me parece, pelas falas deles, que a biodiversidade, eles percebem realmente que a biodiversidade é responsável pela autorregulação e pela manutenção da complexidade do agroecossistema que eles manejam, né? E, na realidade, manter as florestas gera uma série de benefícios para a agricultura, tá? Então, assim, tem uma diferença bem grande entre as porcentagens de serviços de regulação que são citados pelos agricultores convencionais e pelos agricultores ecológicos. Sem lembrar também, né, pessoal, que os agricultores ecológicos citam em média 6,1 serviços de regulação, enquanto os convencionais citam apenas 2,5 serviços de regulação. Em relação aos serviços de provisão, né, são citados pelos agricultores, pelos dois grupos, né, a questão da produção de lenha e madeira, de recursos medicinais e de alimentos, né. Os agroecológicos destacam, né, entre os serviços mais citados pelos agroecológicos, a gente tem a questão dos alimentos, né, como um serviço bem importante prestado pelas florestas, assim como os agricultores da região norte também citam. E os agroecológicos
né, citam com maior frequência também a floresta como uma importante fonte de recursos de fitofármacos, né, de recursos medicinais, né. O que a gente observa? Então, que tem uma diferença em relação aos serviços a porcentagem de serviços de provisão citados pelos dois grupos de agricultores e também pelos serviços citados entre os agricultores em função do nível de instrução. Então, conforme aumenta o nível de instrução, o que a gente observa é que diminui a importância que eles atribuem à floresta para a produção de madeira e lenha, né, e aumenta a importância da floresta para a produção, por exemplo, de recursos medicinais, né. E em relação à questão dos serviços de provisão, existem diferenças em relação aos serviços, a porcentagem de serviços citados entre os agricultores convencionais e ecológicos, em relação aos agricultores que moram na região norte celeiro, e em relação ao nível de instrução deles. Eles praticamente citam muito pouco serviços de habitat e serviços de informação, nós podemos comentar, sabe? Então, quase não são citados. A função de habitat é citada a gente teve citação de 89 agricultores, uma média de 0,74 citação por participantes, e as funções de informação, elas foram citadas apenas por 41 agricultores, tá? E essas funções de informação, elas foram mais citadas por agricultores do Coreia do Norte, por agricultores convencionais, né, homens, com mais de 60 anos de idade, e aqueles que têm maior nível de instrução e que residem no meio urbano, né. Então, o que a gente percebe é que o uso que o agricultor faz, né, o tipo de relação que ele acaba estabelecendo com a floresta é que acaba determinando a importância que ele acaba concedendo ao longo do tempo, né. Então, assim, o que nós chegamos à conclusão com a nossa pesquisa, né, que o tipo de agricultura praticada é o principal fator que interfere nas percepções dos agricultores pesquisados, né, provavelmente os agricultores citam com maior frequência os serviços de regulação, porque eles reconhecem a dependência que eles possuem desses serviços para as atividades produtivas e também para o bem-estar humano, né, e na realidade também eles são extremamente dependentes desses serviços de regulação para as atividades produtivas, né. Os agricultores agroecológicos, eles possuem uma percepção mais ampla dos serviços gerados pelas florestas, eles reconhecem de estar um maior número de serviços e demonstram maior preocupação com a conservação, né. Então, é isso que a gente pôde perceber por meio deste estudo. Nós estamos dando continuidade à pesquisa, na realidade envolvendo outros públicos. Nós tivemos no Laboratório de Educação Ambiental uma menina que desenvolveu um trabalho de conclusão de curso, onde ela acabou fazendo estudos sobre a importância atribuída às florestas por jovens concluintes do ensino médio. A nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho com os agricultores após a implantação do programa de regularização ambiental, que é previsto pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, o nosso estado está em vias de aprovação, né, do programa de regularização ambiental para todos aqueles agricultores que acabaram fazendo seu cadastro ambiental rural. Então, na perspectiva de tentar ver qual a importância que eles concedem, né, a estas áreas de proteção, né, das florestas existentes nessas áreas de proteção da vegetação. E a ideia também é trabalhar com gestores públicos e técnicos de empresas públicas e privadas que trabalham com assistência social, assistência técnica, na perspectiva de tentar ver se essas percepções, elas são semelhantes às percepções dos agricultores, né.
Então, a gente agradece as entidades que acabaram apoiando essa nossa iniciativa, né? Em especial a Emater, aos Corebs, né, que acabaram apoiando o trabalho, e as ONGs, né, com destaque ao CAPA e o CETAP, que acabaram nos facilitando o contato com os agricultores agroecológicos, né. Então, pessoal, de um modo bem breve seria isso, e eu fico à disposição para a gente estar conversando. O professor Vanderlei, eu acredito que esteja ainda aí, e a Cleusa também deve estar presente, né? Rodrigo? Sim, Sônia, muito obrigado pela fala, excelente palestra. E já lembrando, né, que semana que vem tem mais, né? Semana que vem a gente tem palestra com a Josi Molose, lá da UEPB, então a gente volta a se ver na quarta-feira.